orar para dar início a essa reunião, né? Já agradecendo a vida de cada um dos irmãos. Vou pedir para o pastor Severino já orar por nós, pela reunião, pelo nosso irmão Valdir Elias, que vai nos falar daqui a pouco. Valdir Elias. Nosso presidente dos homens do Estado de São Paulo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, rendemos-te graças, Senhor, por esse momento de encontro à distância, mas com os irmãos no coração, e nós no coração de cada um desses amigos e irmãos em Cristo, espalhado por este São Paulo, pelo Brasil afora, juntos para te louvar, para te adorar. Agora eu coloco a vida do nosso presidente nas tuas mãos, que tem a responsabilidade de nos trazer a tua palavra, que ele seja usado pelo Senhor nesta noite e que saímos daqui edificados, como disse o irmão, sempre melhorando, cada dia melhor do que antes. Amém. Graças nós te rendemos, Senhor, pela oportunidade desse encontro e de poder rever, mesmo que à distância, esses queridos irmãos que nós amamos tanto e aprendemos a amar cada dia mais, para vivermos unidos na esperança gloriosa de estarmos com o Senhor para sempre. Amém. Abençoa, Deus, o Antônio Ezequiel na direção desse encontro, ele possa ser um instrumento nas tuas mãos também. E a cada um participante deste encontro. E todos nós sejamos edificados pela tua palavra, pelos compartilhamentos que teremos ainda nesse encontro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Rodolfo, boa noite. Seja bem-vindo também, Diácono Rodolfo. Boa noite, irmão Rodolfo. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos fazer, então, uma leitura bíblica. O irmão Rafael Rodrigues é o nosso leitor oficial. Vai nos trazer aqui uma leitura, né, Rafael? Pode ir lá, Rafael. Rafael? Dedicando nossos dons ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim, como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Leitura bíblica, Romanos 12, 1 a 8. Amém. 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 Obrigado, Rafael. Agora vamos louvar ao nosso Deus com o nosso irmão Celso Pereira. Muito gentilmente fez esse vídeo para nós e hoje nós estamos revendo. Obrigado, viu, Celso? Deus abençoe sua vida. O Celso também está se recuperando aí também de uma crise, né? Amém. De garganta, faringite. Então, está todo mundo aqui meio constipado. E o Celso também está lá, né? Então, vamos orar por ele também. Vamos ouvi-lo, então. Deixa eu só fazer um negócio. Eu peço para os irmãos que não esqueçam de manter os microfones desligados, para que a gente possa louvar ao Deus
Vamos lá. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem-me esconder, Senhor, se o trovão e o erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei
Iguaçu, também descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Celso. Lindo louvor, né? Maravilhoso. Vamos ver quem está conosco aqui. O pastor Antônio Ferreira. Boa noite, pastor Antônio. Muito obrigado aí. Deixa eu ver quem mais. Ronaldo está conosco. Boa noite, Ronaldo. Ok. Irmãos, então nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão e louvor, intercessão e agradecimentos, né? Eu separei aqui, como eu sempre faço, alguns motivos aqui, né? Então, nós temos aqui, ó. Agradecer pelos 111 anos da PIB do Brás, comemorado do dia 8 ao dia 12, foi uma bênção, cada noite ali, né? Agradecemos também por cada igreja aqui representada, são igrejas que realmente têm o intuito de levar a palavra de Deus. Agradecer pelo dia do pastor Batista, parabéns a cada um dos pastores aqui presentes, né? Tivemos ontem ali a comemoração do dia do pastor Batista, parabéns, viu? Bom, eu coloquei aqui o irmão Lorival em recuperação de gripe, também temos o Celso aí que está também nesse momento também, do problema na garganta. O Rafael Rodrigues está fazendo tratamento, agora também está com a positivo também de Covid, né, Rafael? Também está se recuperando, se Deus quiser logo estará bom já. Sua mamãe também, que também está positivada de Covid, a irmã Elaine Rodrigues. Pastor Libério, ela da Toca Cristã, o pastor Enilton pediu oração por ele, que vai fazer um cateterismo amanhã. Pastor Libério. E orar pelas nossas igrejas que estão em processo de sucessão pastoral. Entre elas tem aqui a PIB do Brás, né? PIB de Ribeirão Preto, Igreja Batista de Campos Elísio, Igreja Batista do Jardim Silveira, todas elas em processo de sucessão pastoral. E os irmãos levem para suas salas todos os motivos, né, que nós temos ali de agradecimentos, de oração, para que a gente possa, que nós possamos... Oi? Eu quero pedir oração, eu acho que engloba todo mundo, o pessoal todos daqui. Eu quero pedir oração, não sei porque os irmãos aqui do Brás sabem, que os jovens vão fazer um jantar. Lembra de uma vez que teve um teatro também? Sim. E teve um almoço para as pessoas de rua? Certo. Então, eu quero pedir oração por essa programação que a juventude está fazendo, né, para que essa programação seja uma programação de acordo com a vontade de Deus, né, para que a palavra que seja ouvida lá para os moradores de rua, eles possam ouvir através de Jesus Cristo. Você lembra qual que é a data? É dia 30 de julho. 30 de julho. Isso, exatamente. Tá bom. Então, nós vamos estar nas salas de orações, os irmãos levem esses motivos e os seus particulares, né? Daqui a pouco a gente volta em 15 minutos. Já estamos voltando aí todos, graças a Deus pela vida dos irmãos. Tivemos um momento muito gratificante de oração. Esperar todos retornarem. Ezequiel, posso falar uma coisinha? Pode sim, irmão Rodolfo. Então, o pessoal lá da PIB de Ribeirão, eles estão gravando, enviando para mim, eu estou colocando lá no site da Odebexp, né? Ah, sim. Na reunião de oração, no YouTube e tal. Se o irmão quiser também, né? Fazer isso também, só enviar que a gente também coloca lá. Tá bom. Tá bom. Aí vai colocando, acrescentando o trabalho dos homens, não só o pessoal lá da PIB, né, de Ribeirão, mas também outros trabalhos dos homens também. Muito bom. Obrigado, irmão Rodolfo. Será muito bem. Quem está conosco aqui?
Irmão Ronaldo, boa noite, meu irmão. Agora estou vendo você aí, ao vivo e a cores. Me permita uma palavrinha só rápido para o irmão Walter. Irmão Walter, conte com as nossas orações, porque acabou antes de a gente orar pelo irmão Walter. Irmão Walter, um abraço bom, pois é. E Muito pode obrigado, contar com as irmão. nossas orações. Eu pensei que houve interferência. Acabou o tempo, meu irmão. O tempo que foi cortado. Censura do tempo. Mas eu quero dar as boas-vindas aqui para o irmão Ademar, aí, nosso diretor do MUPAN. Você está conosco aí também. Deus abençoe, viu, irmão Ademar? Obrigado pela sua presença. Então, nós vamos louvar o nosso Deus mais uma vez, agora com o pastor Severino, enquanto nos preparamos para ouvir a palavra de Deus através do irmão Valdir Elias. Boa noite, Ademar. Agora estou vendo você aí também, ao vivo e a cores. Obrigado, viu, pela presença. Vamos louvar o nosso Deus com o pastor Severino Neto. Amém? Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz, e mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó, como ele ama a mim. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, e me ergueu com braço forte de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó, como ele ama a mim. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar do que ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável, espero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó, como ele ama a mim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó, como ele ama a mim. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Ouvi-lo novamente, né? E o pastor Severino, para quem quiser vê-lo ao vivo e a cores, em carne e osso, ele estará conosco na PIB do Brás no dia 3 de julho, no culto das 9 horas da manhã. Então, quem quiser estar é só estar conosco lá. Eu vi que chegou aqui o irmão Roberto também. Boa noite, irmão Roberto. Seja bem-vindo, viu? Rafael está aí, Rafael Loremi, é isso aí.
Tudo bem, irmão Roberto? Seja bem-vindo. Agora deu certo, né? Ô, Ezequiel, Boa noite. Seja me bem-vindo, diga viu? uma coisa, Ezequiel. É Walter que está falando. O irmão O Walter. pastor que vai estar no dia 3, né, de julho, é 3? 3 de julho. Pastor Severino Sim. Neto. Vai ser transmitido online? Sim, YouTube. Pronto, eu quero ver, eu quero assistir, Tá bom, eu participar. mando o link pro irmão, Às, viu? às Pode deixar. 9 horas. 9 horas. 9 horas da manhã. Isso. Ok? É o Então, domingo, é? ao vivo. É domingo, é. Domingo, dia Rapaz, 7. eu não posso não. É dia de ceia de Sião, eu estou lá, tenho que Sim, estar na mas depois o irmão pode ver a gravação, então, né? ceia. Pô, exato. Me mande o link que eu Isso. pego a gravação. Tá Então. bom. Irmão Jerônimo, boa noite, meu irmão. Nosso irmão lá da Baixada Santista. Vamos, então, passar a palavra para o irmão Valdir. Ademar da Umbesp também. O Mumpan, Aldemar da Mumpan também. O Ademar, já demos a boas-vindas para ele. Tá, Vou ok. passar a palavra, então, para o irmão Valdir Elias, já agradecendo a ele, viu? Porque estava marcado para segunda-feira passada, mas tivemos ali como é que fala? Um conflito de agendas, né, da nossa igreja. Ele prontamente aceitou estar conosco hoje, né? Muito obrigado, viu, Valdir Elias? Deus abençoe sua vida. Se quiser se apresentar, fique à vontade. A palavra é sua. E fique à vontade aí com o tempo que Deus colocou no seu coração para trazer a palavra dele. Quero agradecer ao irmão Está um pouco baixo. Antônio, Uhum. agradecer ao irmão Antônio pela oportunidade, pelo convite e estarmos juntos. Né? Eu sou Valdir Elias, estou presidente da Umbesp desde 2019. Toninho, eu não escuto ele não, Toninho. Irmão Elias, está um pouquinho baixo o seu microfone. Eu acho que é o microfone, alguma coisa. Deixa eu aumentar ele aqui, então. Melhorou? Acho que melhorou, né? Melhorou? Melhorou? Aqui na Bahia não está Não, chegando ainda também não. não, viu, Antônio? Na Bahia não Tá tá baixo. chegando? A voz dele, é. Melhorou? Melhorou? Ainda tá baixo. É que ela fica um pouco longe. A voz parece estar... Continua baixo. 2. Eu aumentei o som aqui do meu computador para me ouvir melhor e eu estou ouvindo bem o irmão, entendeu? Tá ouvindo? Dá uma aumentada. Então, assim, é importante todo mundo que tenha um microfoninho, não o microfone, mas a caixa de som, todo mundo aumentar ao máximo o som aí para poder ouvir melhor. Isso. Eu estou no celular, eu já aumentei tudo aqui, a voz dele também não está saindo, não. Eu ouço bem. Eu aumentei aqui, viu, Toninho? Igual o irmão falou no computador. Vamos deixar ele falar, então. Espera um pouquinho só. Vamos deixar ele falar para ver se a gente consegue chegar lá. Estou ouvindo bem vocês. Tá, né? Mas a sua Agora- voz está longe. Mas eu estou ouvindo, Agora ele eu tô está bem ouvindo. baixinho. Mas dá para ouvir um pouco. Dá para ouvir. Tá baixo, mas dá para ouvir. Tá bom, vamos lá, então. Vamos em frente. Vou tentar falar mais alto possível aqui. Tá bom. Eu estou em Ribeira, sou o atual presidente da Umbesp desde 2019. Nós temos o mandato até agora, no próximo mês, agora em julho, com a questão da pandemia, tivemos prorrogação de mandato, então teremos eleição agora no mês de julho. Melhorou? Tá dando para ouvir um baixinho, mas tá dando para entender. Melhorou agora? Agora melhorou. Agora sim. Então, tá bom. Muito bem. Então, nós estamos presidente até o mês de julho. E se não houver reeleição, porque terminaria em 2023, na questão da pandemia, nós temos uma prorrogação de mandato e vamos ter essas decisões agora na Assembleia. Mas eu quero agradecer aos irmãos pela confiança para esse momento
eu creio que os irmãos estão, assim, bem satisfeitos de mensagens, né? De mensagens. Que foi o aniversário da Igreja da PIB do Brás, começou na quinta-feira, né, irmão? Quarta-feira. Quarta-feira até domingo, preletores, mensageiros muito bons, boas mensagens. Era para mim ter ido no sábado, estar com vocês aí, mas eu fiz a opção de ficar com a minha esposa aqui perto dela, porque é dia dos namorados, véspera do dia dos namorados, né? E eu já passei quase o dia inteiro com reunião com os pastores em Sumaré, da região aqui de Quatro Associação. Então, nós optamos por ficar junto com a esposa aqui em Limeira e também com a igreja. Aí estamos aí na obra do Senhor, trabalhando na igreja da Águas da Serra, aqui em Limeira, na associação e também no ministério com os homens. Eu queria dizer aos irmãos que eu não vou pregar, né? Como diz para os irmãos, já ouviram mensagem bastante durante esse fim de semana, todos os dias. Eu quero aqui com os irmãos fazer um bate-papo sobre um tema que veio ao meu coração para a gente conversar hoje à noite. E o tema que eu coloquei para o irmão Antônio Ezequiel é Homens em Movimento. Homens em Movimento. Eu colocaria Homens Batistas em Movimento. Nós temos o pastor Severino, temos o pastor Tang e temos outro pastor também, que é Antônio... Pastor Antônio Ferreira e pastor Laurenito. Laurenito. Então, temos 4 pastores aqui. Tá? Então, eu quero pedir a eles generosidade para comigo, né? Generosidade para comigo. Não vai ter nenhuma... Não vou ter nenhuma preocupação com a homilética, hermenêutica. Vai ser um bate-papo aqui com os irmãos e cujo objetivo dessa conversa é nós tomarmos consciência de que é preciso estar em movimento. É preciso estar em movimento. Recomenda-se, né, principalmente de uma certa idade em diante, no inverno, que nós movimentemos o nosso corpo, né? Movimentemos o nosso corpo, principalmente no inverno, para que os músculos não atrofiem, o sangue possa circular e a gente diminua o risco de infarto, né? de infarto. Então, temos, nesse tempo de inverno, muitas pessoas são acometidas de infartos fulminantes, e muitas das vezes são por falta de movimentação, de mover-se. E nós temos uma definição, um conceito de movimento, o conceito de movimento, algumas coisas que nós podemos frisar e guardar para a gente entender esse assunto. Nós vamos, no dicionário, vamos ver que o mover-se, o movimento é ato ou efeito de mover-se. Isso é movimento. E o conceito de movimento é deslocamento, mobilidade, mudar-se de posição em relação a um ponto referencial. Então, isto é movimento, né? O significado e o conceito de movimento. Então, essa é a nossa proposta, do nosso bate-papo, da gente conversar hoje sobre esse assunto. E nós queremos colocar
diante dos irmãos um pedaço da nossa história como homens batistas no Brasil, homens batistas em São Paulo. Temos irmãos aqui que conhecem a história dos homens batistas, seu início. Nós temos mais de 100 anos de história. Os irmãos lá da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que começaram a primeira sociedade, a primeira organização masculina no Brasil. Então, nós temos mais de 100 anos, E o propósito, o objetivo da nossa organização de homens, podemos chamar de homens batistas do Brasil, o objetivo da existência da nossa organização é missionário. Embora alguns irmãos, algumas pessoas colocam que o objetivo da organização seja de treinamento, e também pode ser de treinamento, e deve ser de treinamento, deve ser de promoção, do crescimento espiritual, e também promoção do crescimento do conhecimento da palavra, da teologia, de liderança, mas o seu DNA como organização é missionário. O pastor Severino, que está lá em Jundiaí, na Abrejunde, lá com os homens, na região lá, trabalhando com os homens, e tem esse DNA, né? O pastor Severino tem esse DNA, chama-se essa pegada de promover ações missionárias. O treinamento, a preocupação com o desenvolvimento espiritual dos homens também é da nossa sociedade, da formação da formação do caráter e também da vocação dos meninos, que é nossos embaixadores do Rei, que é parte integrante do nosso ministério, da nossa organização. Então, e dentro dos embaixadores do Rei, nós temos o legado de pastores missionários, que muitos termina o ciclo dos embaixadores, e já nos 18 anos, e algumas igrejas têm dado sequência na questão do grupo de ação missionária. Em nosso estado de São Paulo, nós não temos ainda com essa organização atuando, mas ela pode ter essa organização através de uma sequência dos embaixadores, ao completar 18 anos, terminar a embaixada, completar o ciclo da embaixada e já ingressar num GAM, que é o Grupo de Ações Missionárias. Então, o DNA da nossa organização realmente é missionária. E como a gente pode linkar esse DNA, esse objetivo da nossa organização em estar em movimento? E esse estar em movimento, ou mover-se, ou movimentar-se, meus irmãos, pode ser algo que os irmãos possam dizer, nós estamos falando de coisas óbvias, né? Coisas que você pode dizer assim, não acrescenta. Eu já sei disso, que os homens devem estar em movimento, né? Mas a questão estamos em movimento? Se nós constatarmos que estamos em movimento, nós vamos ter uma outra pergunta. Esse movimentar-se do homem batista, ele está na direção certa? Para onde a gente está movimentando? Em que direção a gente está se movendo
ou se movimentando? Isso é uma reflexão que a gente deve fazer. Eu escolhi um texto para ler com os irmãos, e se o irmão Ezequiel, alguém pode colocar esse texto, de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Vocês têm condições de colocar aí, os irmãos? Eu vou ver aqui que eu... Pronto. Deixa eu ir aqui. Só um minutinho que eu vou pôr aqui. Marcos capítulo 2. Dá pra... Isto, Marcos capítulo 2, verso 1 a 12. Essa versão é a NVI, né, irmão? Isso. E versão NVI. Diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: Por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Este texto relata uma história conhecida de nós cristãos, homens de larga experiência e convívio com a palavra de Deus. Eu, olhando para esse texto, eu vejo homens em movimento. Homens em movimento. Mas antes de entrar propriamente dito nesse texto, eu vejo homens em movimento lá no Velho Testamento. Homens em movimento. E homens em movimento na direção correta, na direção de Deus, na direção à obediência. Logo, a primeira aplicação que eu gostaria de colocar para os irmãos aqui, nesta reflexão, nesta conversa, é que nós devemos estar em movimento, sim, mas na direção correta.
nós temos a experiência de Abraão. Ele fez um movimento muito difícil de ser feito quando ele recebeu a ordem de Deus para imolar o seu filho, para imolar o filho da promessa, para imolar o filho, aquela semente que seria a semente para tornar a ser o pai de uma grande nação, ser o pai da fé. Abraão fez um movimento de obediência. E nós refletimos nesta noite, nesse momento, que nós, homens batistas, homens cristãos, homens de Deus, nós devemos estar dispostos a estar movimentando, sim, em movimento, sim, na direção da obediência. E foi o que eu vejo aqui, que Abraão fez essa movimentação aqui em direção à obediência, a obedecer a Deus. Eu vejo na própria também, meus irmãos, a movimentação de um servo de Deus também, a movimentação de Jacó. É uma movimentação, um mover-se, a sair de um lugar para o outro, e a movimentação de Jacó em direção ao seu irmão, na busca para reconciliação. Jacó, os irmãos, todos nós conhecemos a história do seu irmão Esaú e Jacó, toda a sua trajetória, toda a sua convivência com seu pai, com sua mãe, toda a história de Jacó, a sua partida para outro lugar, para outra região, depois o seu retorno com uma grande família, uma grande comitiva, e toda a sua história, toda a sua experiência com Deus no caminho, e toda aquela experiência, expectativa de encontrar-se com o seu irmão, com a família do seu irmão, se rever a sua história, estar diante da sua história. Eu vejo aqui, meus irmãos, uma movimentação de um homem em direção ao seu passado para uma reconciliação. Então, uma movimentação, um homem em movimento com um propósito maravilhoso. Se lá Abraão movimentou-se em direção à obediência, aqui Jacó se movimenta em direção à reconciliação com a sua família. E pensando como homens batistas missionários, a nossa movimentação, nosso mover-se deve estar direcionado à reconciliação de almas, de pessoas, reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus. Levar as pessoas a reconciliar-se com Deus. Reatar um relacionamento com Deus. Tanto aqueles que ainda não creram no Evangelho de Jesus Cristo, como aqueles que estão, muitas vezes, no seio das nossas igrejas, ou afastados das nossas igrejas, que nós temos notícias, e temos relatos de irmãos, de homens, de mulheres, de jovens, de pessoas que nós precisamos mover-se em direção a elas para resgatá-las, Eu lembro agora de uma movimentação do próprio Abraão, que movimentou-se com a sua alma, com o seu coração, e movimentou-se em direção ao seu sobrinho Ló,
que estava numa cidade de Sodoma, que estava para ser destruída, e lá estava o seu sobrinho, sua família, e Abraão ora insistentemente, ora pedindo, rogando a Deus para que Deus poupasse, livrasse a vida do seu sobrinho Ló. E é interessante nós lembrarmos que a decisão de estar naquela cidade foi do seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló tomou a decisão de ir morar naquela cidade. Os irmãos lembram, todos os irmãos têm na memória do momento de separar-se por causa do conflito dos seus pastores nos campos, por causa dos poços, e o sobrinho Ló escolhe aquela região e o seu tio Abraão vai mover-se com o coração, com a alma, em direção a favor do seu sobrinho Ló e ora insistentemente com Deus para que ele e a sua família fosse salva daquela destruição daquela cidade. E nós queremos ver também aqui, meus irmãos, no Novo Testamento, agora, antes de entrar nos 4 amigos, os homens, aqueles 4 homens que se põem em movimento, Jesus declara que aqueles homens eram homens de fé. Homens de fé. O texto que nós temos tem a parte dos versículos diz: e Jesus vendo a fé deles, vendo a fé daqueles homens. Jesus não faz menção nesse ponto se o paralítico tinha fé ou não. O que ele se refere ali é que aqueles homens tinham fé, vendo a fé deles. Aqui eu quero aplicar aqui para nós, meus irmãos, que o que faz nos pôr em movimento na direção correta, na direção de propósito glorioso, é a fé. É a fé do homem batista que coloca ele em movimento. A fé que Deus tem todo o poder de transformar. Quando o Mupan, quando os missionários do Mupan, quando os voluntários do Mupan saem para ir às igrejas, para ir anunciar, pregar o evangelho, estar em movimento, é porque eles creem, porque eles têm a fé que no caminho por onde eles passarem e anunciarem o evangelho, eles creem que Jesus transforma aqueles corações. Sumiu o som. Tá sem som, hein? Agora o som foi de vez. Agora tem função mesmo. O meu som também está sem. Perdido também. Vamos esperar ele ver se ele sem retorna. som. Voltou? Aí. Voltou. Sim? Isso, agora dá para ouvir. Aqueles 4 homens demonstraram fé. Continua. Uhum. Voltou? Isso. Ok? Pode ir.
Muito bem. Então, aqueles homens, os 4 homens, eles demonstraram a fé. Eu dizia que os nossos irmãos do Bupan, do nosso mutirão paulista missionário, quando eles saem, não sai mais do que 4, e eles saem incansavelmente e se colocam em movimento porque creem que o anunciar do evangelho vai mover, eles estando em movimento com fé, pode levar pessoas a aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Então, eu estar em movimento na direção correta, no propósito correto, o propósito de anunciar o evangelho e de ver, de ter testemunho de pessoas transformadas. Dos mais de 60 MUPANs realizados pela equipe, coordenado pelo irmão Ademar, com certeza nós vamos, se fizermos um relato, fizermos uma pesquisa, um relato, onde a equipe, os missionários passaram, com certeza terão alegria de pessoas que aceitaram o evangelho de Jesus Cristo. Eu lembro também, meus irmãos, de um homem, um diácono, aliás, o diácono Filipe. Esse homem de Deus, ele se colocou também em movimento. Eu estou fazendo esses destaques aqui, meus irmãos, mas nós temos milhares, muita gente que nós podemos, mas para nós fazermos a aplicação desse tema, desse assunto, desse nosso objetivo nesta noite, eu trago este homem diácono Filipe, que se colocou em movimento e Deus usou poderosamente para evangelizar o eunuco, aquele ministro da fazenda da rainha lá do Egito, de Candá. E quando eu leio essa experiência de Filipe ao evangelizar, eu imagino a carruagem, o eunuco e Filipe parelhado com a carruagem até esperar o momento de ser convidado a subir na carruagem para explicar a palavra de Deus. Isso é fantástico. E se colocar-se em movimento, colocar-se à disposição de Deus para ser usado por Ele em movimento. E eu quero também chamar a atenção dos irmãos, logicamente, nós temos irmãos todos aqui experientes, que o estar em movimento ou pôr-se em movimento é diferente de ativismo. É diferente de ativismo. O ativismo, muitas vezes, eles estão dentro de nós, dentro de algumas organizações, está o ativismo. E nós podemos cair no pecado do ativismo quando nós decidimos movimentar-se sem propósito. É como se a gente não tem nada que fazer, a gente não tem o que fazer, vamos fazer vamos fazer um churrasco aqui, vamos fazer um churrasco. Não tem nada que fazer, vamos fazer um churrasco. Vamos chamar uns irmãos aqui para fazer um churrasco. Logicamente, para fazer um churrasco é muito bom e custa caro, não tá muito fácil fazer churrasco. Mas sem ter um propósito, sem pensar no propósito. O propósito é comunhão, comunhão, tá? Tem um propósito. Essa movimentação tem um propósito, é comunhão, tá? Então, vamos falar de comunhão. Vamos falar de comunhão. Vamos trazer um irmão que está afastado da igreja, do convívio, da sociedade masculina, vamos trazer ele, tem um propósito, esse mover tem um propósito. Mas
quando muitas vezes, quando faz uma atividade, um evento que desvirtua o assunto, desvirtua o comentário, o comentário da reunião, isto é ativismo. É ativismo. Fazer por fazer, sem ter propósito. Agora, o estar em movimento que eu quero afirmar hoje com os irmãos é estar em movimento com a direção e o propósito correto. Direção e o propósito correto. Quando nós nos colocamos em movimento com esses dois pensamentos, com esses dois direcionamentos, com a direção e com o propósito correto, os resultados são maravilhosos. Os resultados são maravilhosos para nós individualmente e para a coletividade, para a organização que nós fazemos parte, para a denominação, para a igreja, quando nós nos colocamos e estamos em movimento com a direção certa e também com o propósito correto. Abraão, Jacó, Filipe e os 4 amigos. Nesta noite, para mim, eu trago para os irmãos, que são exemplos de homens que se colocaram em movimento, estavam em movimento na direção e propósito maravilhoso, propósito de crescimento, de desenvolvimento, propósito de resultado maravilhoso. No caso de Abraão, Deus mostrou o escape, Deus mostrou a solução. No meio dos arbustos, ali estava o cordeiro. Ali estava o Cordeiro de Deus. Estava ali prevendo, o próprio Cordeiro de Deus estava ali, estava mostrado. Eu lembro de João, olhando lá para Abraão e olhando para João em Mateus, e quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão se movimentou em direção à obediência, e Deus revelou a sua presença, a sua providência lá, mostrando o cordeiro para ser imolado. Quando Jacó se move, tem aquela experiência do caminho, quando ele chega perto do seu irmão Esaú com medo. Imagina um homem com uma grande comitiva, filhos, criados, escravos, camelos, e um homem com poder chega tremendo as pernas perto do seu irmão Esaú. Ele é recebido de maneira maravilhosa pelo seu irmão. Maravilhosa pelo seu irmão. Esse mover na direção correta, no propósito correto, enche o coração. E quando nós tomarmos a consciência e estarmos movendo sempre nessa direção correta, nós seremos grandemente abençoados. Essa é a minha oração, meus queridos irmãos. Que a gente esteja sempre em movimento, na direção correta, no propósito correto, para glorificar a Deus. Os 4 amigos fizeram a movimentação, superaram o obstáculo pela fé, fizeram a movimentação para abençoar aquele aleijado, e o clímax, o ápice, foi: toma tua cama e anda. Toma tua cama e anda. Que Deus abençoe, meus queridos, essa palavra, esse bate-papo com vocês. Eu me sinto assim emocionado por dentro, porque
a palavra de Deus falou para mim, primeiro fala para mim, eu espero que tenha falado com os irmãos. Falado com os irmãos nesta noite de segunda-feira, que eu disse no início que os irmãos já ouviram muitas mensagens. Nessa segunda-feira, que esta palavra caia como uma semente em terra fértil e frutifique em nossos corações. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos os nossos irmãos. Toma em tuas mãos, pastores das nossas igrejas do estado de São Paulo. Toma em tuas mãos os homens batistas do estado de São Paulo. Que eles possam estar em movimento diário em direção à tua presença, em direção à obediência, em direção ao fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Quero convidar os irmãos, antes de passar Benção. para o pastor Antônio, eu quero convidar os irmãos para a nossa, eu vou chamar de assembleia, nosso culto de celebração e eleição. Vai ser celebração e eleição, lá na Boas Novas, Vila Ema. Zelina, dia 9 Vila de Zelina. julho, a partir das 8 horas nós estaremos lá. Estaremos lá para receber os irmãos, para ali fazermos uma celebração e também eleição e inspiração ali junto. Queremos ter lá 200 homens. 200 homens. E se não couber, se o espaço não der, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito lá. 9 de julho, sábado, na Boas Novas, Vila Zelina. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, irmão Antônio. Obrigado a todos. Amém. Toninho. Irmão Toninho. Irmão Toninho, por favor. Só vou acrescentar uma coisa nessa mensagem, que eu já preguei sobre isso, sobre união masculina. Essa seria a primeira união masculina registrada na Escritura. E aquele grupo que abriu o telhado, pode ter certeza, eles também fecharam, e o crente não faz serviço pela metade. Antes de passar a palavra aqui ao pastor Severino, né? Eu só vou falar, viu, presidente, aí, agradecer sua participação pela palavra e lembrar que Jesus nunca chamou aqueles que estavam parados, ele sempre chamou aqueles que estavam em movimento, né? Aleluia. Ele passava pelo caminho e via Mateus, né? Ele via ali o Pedro, Tiago, João. Ninguém estava ali sem fazer nada, né? Então, estava em movimento, né? Ô, Toninho. Espera aí um minutinho só. Deixa eu passar aqui a palavra para o pastor Severino. Logo em seguida, o irmão Walter Carneiro tem a palavra, né? Na sequência. Não, obrigado. Só quero dizer o seguinte, que o irmão Valdir Elias falou do pastor Severino aqui, dos homens na região de Jundiaí, e eu estou trabalhando como conselheiro da União Masculina da minha igreja, Campo Limpo Paulista. Aleluia. O presidente em exercício da associação é o irmão Credivan, que é um grande Credivan. de uma igreja de Campo Limpo Paulista. Credivan. Ele é que é o líder dos homens da associação. Eu estou só ajudando como conselheiro na União Masculina da minha igreja aqui em Campo Limpo Paulista. Muito obrigado. Deus abençoe. A palavra muito boa, irmão Ezequiel Elias. Deus abençoe. Valdir Elias. Ezequiel. Valdir. Meus queridos, eu vou pedir permissão a vocês para usar 2 minutinhos, porque essa palavra, essa mensagem, ele disse que não foi uma palestra, mas foi uma mensagem tocante, profunda. Tanto que eu descortinei o mover. O mover do verbo. O verbo, no princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, olha o homem se movendo,
E o Adão perfeito chegou até nós, e na dimensão maior da riqueza de uma redenção que estava à vista desde o coração de Deus no princípio. E nós fomos alcançados pelo mover do Adão perfeito, que veio e resgatou o nosso pecado, ele nos reconduziu ao lar celestial, ele nos reconduziu à família de Deus, que era o propósito santo de Deus, desde Adão e Eva, se movendo, né? Evidentemente, não no pecado, mas na perfeição da vida traçada por Deus, para caminharmos juntos. E juntos jamais morreríamos, porque seríamos trasladados aos céus depois de uma boa parte vivida no Jardim do Éden na terra. O mover de Deus ensina-nos a mover na direção dele, para ele, por ele, e eternamente seremos movidos pelo seu Santo Espírito. Amém? Amém. Amém. Mais alguém quer ter a oportunidade da palavra? Se não, vou passar aqui para os comerciais. Na próxima semana, vou colocar aqui direitinho para os irmãos verem melhor. Na próxima semana, excepcionalmente, está todo mundo vendo? Não. Ainda não. Eu vou voltar lá, então. Na próxima semana, excepcionalmente, nós vamos nos encontrar na terça-feira. Valeu. Na terça-feira, será o pastor Antônio Marcos, que está aparecendo aqui. O pastor Antônio Marcos, ele é pastor da PIB em Jardim Glaucia, em Belford Roxo, Rio de Janeiro. Ele também é coordenador geral lá da União Missionária de Homens Batista Fluminense. Olha o tema, viu, pastor Severino? O senhor falou aí, o senhor é conselheiro dos homens, então está bem dentro dessa, está dentro aqui da uma aliança que dá certo, pastores e homens. Essa matéria dele está na revista Batista do Homem, está na revista do Homem Batista desse trimestre, viu? Ele é, inclusive, esse pastor ele lançou uma Bíblia de embaixadores do rei, tá? Para quem quiser depois ele vai falar aqui, tá bom? Então vai ser na terça-feira, dia 21, às 20 horas, ao invés de segunda-feira. E para aqueles que estarão presencial no domingo, nós teremos nossa tarde de louvor e adoração. Ok? Então, espero todos aqui na próxima terça-feira, 21, às 20 horas, ok? Amém. Alguém quer tomar da palavra? Ou estamos satisfeitos? Rodolfo, desculpa, eu não tinha visto. Bom, queridos irmãos, eu queria agradecer a Deus por essa reunião que eu participei. Quer dizer que foi muito edificante, todas as partes, os louvores, inclusive essa palavra bendita, muito boa. Eu quero louvar a Deus pela vida desses pastores que têm sido levantados por Deus para cuidar das nossas almas. E aí eu não me refiro somente a esse pastor que pregou agora, mas a todos vocês que são pastores, que foram levantados por Deus para fazer esse trabalho, né? Hoje eu tive uma experiência que eu entrei em contato com um pastor da nossa igreja, Vila Mariana, né? Ele é o pastor de visitação, que é um pastor que está sempre em movimento. Olha só, né? E eu liguei para ele para levar uma situação de uma assistência social. E segunda-feira normalmente é o dia de folga dos pastores, né? E esse pastor trabalha bastante. E aí ele falou para mim assim: Rodolfo, eu não vou poder te atender agora, porque faleceu a esposa de um membro da igreja. Eu não sei até agora quem é esse membro. E eu estou dando o amparo aqui para ele e estou tentando confortar ele, entendeu? E eu percebi que realmente foi uma coisa muito grave, porque ninguém esperava que aquela mulher fosse chamada repentinamente daquela forma, entendeu?
principalmente o marido dela. Então, você imagina para ele a dor que foi. Quando uma pessoa na nossa família fica dodó e passa por um processo, e a gente vai vendo que Deus vai levá-la ou levá-lo, é uma coisa. Mas quando isso acontece dessa forma, é uma coisa muito difícil, né? Verdade. E aí, como eu valorizei esse meu pastor por ele estar fazendo isso, né? E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nós que não somos pastores, eu sou diácono, né? Tem outros diáconos aqui também. Às vezes a gente tem uma missão na igreja, mas a gente tem uma missão secular, né? Então, acho que o Ezequiel é contador, eu trabalho com informática, cada um trabalha numa área. Mas eu vejo que os pastores foram chamados para uma missão superior, para cuidar de coisas mais importantes, né? Então, por exemplo, um caso como esse, quem é que poderia ir resolver um assunto desse? Uma ovelha que ela perdeu um ente querido, e essa ovelha ela vai precisar de apoio, de colo, de consolo, né? Então, assim, a gente vê os pastores cuidando de coisas como essa, né? Da vida eterna, cuidando da vida terrena também, porque às vezes a vida terrena chega ao final e é preciso que alguém faça isso, né? Cuidando de casamentos, pastores cuidando, e desde o Éder, casamento é um problema, né? Vem cuidando de pastores, cuidando de enfermos, cuidando de aflitos. Ó, irmãos, você cuidar de aflito é uma coisa muito grave, porque uma pessoa, quando está com uma dorzinha de barriga de leve, é uma coisa, mas quando ela está aflita, e a gente vê que muitas vezes encontram-se pessoas nesse nível de dificuldade. Então, essa minha palavra é uma palavra de agradecimento a todos os pastores, é uma palavra também de homenagem a vocês, tá bom? Que vocês nunca desanimem. Deus escolheu vocês para fazer o melhor serviço que existe nesse mundo, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelas vidas de vocês. Amém. É por isso que a gente nem... É por isso que eu acho muito interessante quando muitos, principalmente esses cantores, né, cantoras, porque pastor não é só ali, né? Pastor tem tudo isso, né? Pastorear, acordar de madrugada, né? E então é isso mesmo. Então eu agradeço mais uma vez ao irmão diácono, presidente Valdir Elias. Muito obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe. Quando eu convidei ele para falar na segunda passada, nós estávamos bem ali no dia do Homem Batista, né? Por isso que o tema foi bem relevante, né? Então, mas foi um tema assim que veio muito de encontro aos nossos anseios, aos nossos corações, viu? O Rafael Rodrigues quer falar, Rafael? Sim, é só complementando a palavra que o irmão falou agora, eu aprendi, acho que foi com você, viu, Toninho, que a palavra pastor não é só aquele que prega, é aquele que dá assistência à pessoa. Isso. Então, eu também estimo muito o dia do pastor, porque o dia do pastor não é só o dia de ontem, é todos os dias. É, claro. Porque também eu vejo na minha vida, que também eu vejo pastores que que assessoraram a minha vida no hospital. Então eu aprendi, acho que foi com o Toninho, que o pastor não é aquele que só prega de homiléutica, nada. É aquele que tem prazer pelas suas ovelhas. Principalmente entendeu? O chamado, né? Exatamente. Tá bom, então nós vamos orar encerrando, viu, Rafael? Obrigado pela sua palavra. E já que eu vou pedir então para o irmão Rodolfo, né, que ore pela vida dos nossos pastores, agradecendo. Agradeço pela vida do irmão Valdir Elias e pelos homens aqui presentes, né, os irmãos que se dispuseram a estar ouvindo essa mensagem maravilhosa aqui. Foi uma mensagem, viu, Valdir? Foi sim. Foi ótimo. Muito boa. Muito bem, então. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te glorificar por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por todos aqueles que o Senhor tem levantado para cuidar do seu rebanho,
para a sua honra e para a sua glória, meu Pai. Amém. Te agradecemos por cada vida preciosa dessa, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja sustentando cada um dos nossos pastores, cada um dos líderes que o Senhor tem colocado para cuidar de almas, ó Deus. Por favor, meu Pai, esteja abençoando eles, Pai, ajudando que eles possam ter todos os recursos que eles precisam para fazer essa missão tão importante, meu Deus. E que o Senhor ajude, dando-lhes proteção, dando-lhes graça, sabedoria, Senhor, afastando dos nossos queridos pastores, dos nossos líderes, todo tipo de desvio, todo tipo de seta maligna que quer tirar a pessoa do foco, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a tua obra, Senhor, com teu poder e com tua graça, Pai. Que o Senhor esteja abençoando também para que as ovelhas elas possam valorizar mais os pastores, ó Deus. Que elas possam ter consciência do nível de importância que existe na vida desses servos, Pai. Que o Senhor esteja guardando cada um deles, ó Deus, e que nós possamos, que o Senhor nos ajude, que nós, como igreja, possamos ser amigos dos nossos pastores, Senhor, que nós possamos estar cooperando com a missão deles, ó Deus, que nós possamos auxiliá-los em tudo aquilo que for possível, Senhor, e que o Senhor seja engrandecido. Pai, agradecemos por essa reunião, por cada família representada, por cada igreja representada, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor promoveu mais uma reunião, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, abençoe, meus irmãos. fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Para quem quiser ficar mais um pouco, fique à vontade. Mas eu agradeço a Deus a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado. Elias, Deus Valdir, abençoe boa a noite. todos. Bye, bye. Amém. Parabéns a cada